Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Você já deve ter observado o aumento da população de rua na cidade. E é essa realidade que vai ser discutida com os vereadores Raimon, Tereza Berger, Marcelo Jacu, que é assistente social e diretor da Associação Empreendedores do Bem, e Augusto Boasson, presidente da Associação Amiga do Leblon e Adjacências. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente queria poder começar esse debate entendendo como que essa situação chegou a esse ponto. A gente observa que houve um aumento muito grande nos últimos anos em relação aos dados anteriores, né? O que leva essa população de rua a viver justamente na cidade sem nenhum tipo de abrigo? Começando com o senhor, por favor. Primeiro, agradecer à TV Câmara e parabenizar por proporcionar a nós e a cidade do Rio de Janeiro esse debate tão importante. Agradecer aos companheiros, Augusto, Tereza, Marcelo, e dizer assim, na verdade o número de pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro sempre foi um número muito alto. E é claro que nós temos um contingente que aumenta nesses últimos tempos, porque nós vivemos, na verdade, vivemos uma grande crise. E eu costumo dizer que o capital nunca está em crise. O que está em crise é o povo. Então, assim, a crise, ela tira direitos, a crise, ela leva as pessoas à miserabilidade. Então, a gente vive um momento, para se ter uma ideia, nós temos aí 14 milhões de desempregados no Brasil. O DIEESE diz para nós que só no Rio de Janeiro temos 500 mil desempregados agora no próximo final do ano, né, até dezembro. Então, isso também é um dos fatores. Tem muitos outros fatores, claro, mas eu quero focar nesse fator que é um momento político que vivemos, em que o país anda nessa desestabilização econômica e, portanto, democrática. Marcelo, um dos fatores é o desemprego, certamente, mas a gente tem outros fatores que podem levar essas pessoas para as ruas, né? Conflitos familiares, o consumo de drogas. Como é que a gente consegue fazer um raio-x desse problema? O desemprego, sem dúvida, aumentou muito o número de pessoas em situação de rua na cidade. Mas tem um outro fator importante, que de 2009 para cá, a cidade resolveu começar a enfrentar a população de rua, né? E deixou de fazer o atendimento. Então a gente tem muito poucos abrigos, muito poucos equipamentos para atender essa população. São 15 mil pessoas na rua, você tem vaga para 1.000 pessoas, em adultos, né? Então, e a metodologia utilizada nos equipamentos, a forma como são tratados ali, não inclui as pessoas. Então fica difícil das pessoas saírem dessa situação. E aí, à medida que você não ajuda as pessoas a saírem, e elas estão chegando por causa do desemprego, a gente tem esse boom aí de gente na rua. Vereadora, que tipo de política pública está faltando? Eu acho que nunca houve, nas últimas décadas, políticas públicas direcionadas para essa questão das pessoas que vivem em vulnerabilidade total, né? Então, o que a gente percebe, as razões já foram apontadas aqui, que levam as pessoas para as ruas, mas as soluções que são a questão mais importante. E eu acho que uma das questões tem que ser vista, acima de tudo, pela Secretaria de Saúde. Eu acho que tem que haver uma política pública conjugada, não apenas da Secretaria de Assistência Social, mas também da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque um grande número de pessoas que vivem hoje nas ruas ou têm algum problema, alguma doença física, doenças mentais, um número é bastante significativo, e temos o problema dos dependentes químicos, do alcoolismo, das drogas como um todo. Então, eu acho que dependência química não é assistência social que vai tratar, que vai cuidar. Quem tem que cuidar é a Secretaria de Saúde. Daí eu sempre dizer que tem que haver a efetiva participação da Secretaria de Saúde. Só ver, por exemplo, um trabalho que é realizado pelas Casas Viva, que na verdade não pode dar resultado. Não tem como dar resultado. Os meninos entram, saem, mas não recebem tratamento. Então, acho que tem que ter uma política pública junto com a Secretaria de Saúde para que nós tenhamos algum resultado. E também abrigos que ofereçam atrativos para as pessoas. Eu acho que não adianta, nós temos poucas vagas, não temos 1.000 vagas, não. Na verdade, atualmente, a Secretaria de Assistência Social, ela possui 2.200 vagas para adulto. Mas para vocês terem uma ideia, perdeu
1.374 vagas de 2006 a 2015, final de 2015. Isso é muito significativo. Vagas, veja bem, vagas para jovens, para adolescentes. Então, o que nós vemos é que não existe interesse, na verdade, do poder público em resolver essa questão. Não digo resolver, mas amenizar essa questão que é grave. Augusto, a solução passa por que caminho na sua avaliação? A gente sabe que a população de rua está muito presente no centro da cidade, também na Zona Sul, você que representa o Leblon. Realmente é isso mesmo. Agora, eu queria acrescentar um pouquinho mais no que hoje em dia nós estamos muito focados, não é mais nem ajudar a população de rua, porque está havendo um clima na cidade de insegurança absurda. Estamos vendo o nível de assaltos aumentando assustadoramente, furtos, agressões, a população está febril, não é brincadeira, todos não saem à noite, medo. O problema todo gera esse problema da crise, como colocou muito bem o nosso Raymond. Realmente, a crise é imensa, profunda. E, obviamente, que vai respingar e vai ter um reflexo aonde? No desemprego, nos problemas, inclusive físicos e mentais, como colocou muito bem a Tereza Berger. Isso tudo vai para a rua. Marcelo tocou num ponto fundamental. Nós temos que nos colocar no lugar daquele senhor, daquela senhora que está na rua, ali abandonado. A Deus dará. Meu Deus, como se chega às ruas? Por tão pouco. Às vezes um problema familiar, um problema físico, um problema mental, desemprego, mas tudo isso leva... Nós vamos pensar, vamos nos transportar. É muito ruim. É um código ali de sobrevivência que tem que ser analisado com mais perfeição. Hoje em dia nós temos experiência, pelo fato de eu ter presidido o Conselho de Segurança, Conselho Comunitário de Segurança há muitos anos, e também como presidente de associação, e eu tenho visto que a agressividade hoje está tomando conta desta população de rua. Vou lhe dizer por quê. Porque hoje nós temos conhecimento e temos catalogados marginais infiltrados nessa população de rua que alastra e contamina o pensamento daqueles que querem uma oportunidade, que querem sair dali. É como o caso das nossas favelas. Vamos dar um exemplo similar. Tem tanta gente de bem nas nossas favelas, nas nossas comunidades? Claro que sim. Talvez a maioria, a maioria enorme, total. Mas o tema se caracteriza pela criminalidade ou pela vulnerabilidade? Vulnerabilidade traz o quê? A criminalidade. Nessa ordem, Marcelo? Nessa ordem, sim. Porque eu só posso completar o meu raciocínio? Muito bem. Hoje nós estamos também herdando, não só o que está acontecendo hoje, mas estamos herdando de gestões anteriores municipais que realmente de 2006, como foi colocado, 2008, 2005, por aí vai, que não fizeram absolutamente nada pela população de rua e pelo social de um modo geral, de uma maneira mais ampla. Nada, absolutamente nada. Então o que nós podemos esperar? Caos, problemas para a prefeitura resolver. Temos também uma legislação que não é apropriada. Hoje em dia nós temos que convidar, às vezes, até um bandido que esteja ali, que não cometeu o crime no momento, mas que cometeu ontem ou há 10 minutos atrás. O senhor pode ser recolhido? Não. Chega num abrigo, não gostei, vem embora e vai para o mesmo local. Então é um problema que ele se alastra, é um dominó, é um jogo de cartas marcadas que já está o jogo preparado e o final já sabemos. Temos que ter o quê? Trabalhar. Já conseguimos vitórias. Nós, a população. Esse tema criminalidade e vulnerabilidade eu continuo no segundo bloco, porque ele é muito abrangente, essa relação, para a gente poder entender. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate, hoje falando sobre população de rua. No bloco anterior, houve essa relação entre criminalidade e vulnerabilidade, ou seja, na sua avaliação, Marcelo, está nessa ordem ou não? O que caracteriza a pessoa morar na rua não tem a ver com criminalidade, né? E nesse momento que a gente vive hoje no país, né, com tanta gente roubando milhões, né, fica muito difícil a gente estabelecer a criminalidade daquela pessoa que está caída na rua. Alguns dados mostram que assim, o número de pessoas que têm problemas com a polícia e estão na rua chegam no máximo a 2%, né? Então, não é esse o problema. O que leva a pessoa para a rua são aqueles motivos que a gente falou. Foi uma série de perdas, né?
E a gente precisa resolver esse problema. Todo mundo quer resolver esse problema, ninguém mora na rua porque gosta. Nunca é um só motivo, né? Nunca é um só motivo. Para resolver isso, a gente precisa dar atenção a essas questões. A gente precisa ter espalhados na cidade consultórios de rua para atender essa população. A gente precisa ter CAPS-AD, a gente precisa ter atendimento para usuários de álcool e drogas em toda a cidade. A gente praticamente não tem isso, né? E a gente precisa ter espaços de convivência. Precisa de visibilidade, porque as pessoas parecem que não veem aquele problema que está ali, na sua frente, no caminho do trabalho, na sua rua. Eu acho, sabe, que numa sociedade de tanta desigualdade, nós não podemos, e eu ficaria frustrado se eu não tivesse, e sempre tenho aqui na TV Câmara a oportunidade de colocar meus pontos de vista, né, e não colocar que a população em situação de rua, ela é criminalizada e ela não comete crime. Porque diante da realidade que nós vivemos, nós outro dia sepultamos a Fernanda, uma mulher de 40 anos que foi assassinada com um tiro no peito. As violações de direitos desses homens e mulheres que vivem nas ruas do Rio de Janeiro, elas clamam ao céu, são um clamor. Então, se a gente tomar a população em situação de rua, com todo respeito às posições do Augusto, às posições daqui da mesa, e respeitosa mesmo meu posicionamento, mas quando a gente olha para a sociedade e quer entender que o problema da criminalidade está nos vulneráveis, a gente está, no meu entendimento, está fazendo uma leitura de sociedade equivocada. Quando a Tereza fala de política pública e ela cita a Secretaria de Saúde, nós estamos perseguindo, desde 23 de novembro de 2009, quando foi decretado o 7053, um decreto presidencial, o presidente Lula decretou, né, fez um decreto, ele dizia que a política para a população em situação de rua é uma política intersetorial. Então, tem que ter um comitê intergestor. A Secretaria de Assistência Social jamais pode ter o bambambam. Você pode chamar Jesus Cristo para ser o secretário de Assistência Social, que ele não dará conta, devido à complexidade que é o tema da política para a população em situação de rua. Claro que eu estou exagerando, mas para dizer sim, a política para a população em situação de rua já dizia o decreto que ela tem que ter um comitê intergestor onde a sociedade participa, onde os técnicos participam, onde o poder público participa. Então a Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Habitação, Secretaria de Esporte, Secretaria de Emprego e Renda, Secretaria de Cultura, quer dizer, é um pool de secretarias que tem que dialogar e fazer uma gestão intersetorializada, nesse sentido. Se a gente pegar, por exemplo, só para concluir um pouco essa minha reflexão, quando a gente toma, por exemplo, hoje, né, eu estou vindo agora de manhã, né, teve agora há pouco uma inauguração de um centro pop. Esse é um clamor que a gente tem feito há muito tempo. Inauguração de um centro pop na Central do Brasil, para 200 leitos, mas a nossa preocupação, e eu externo sempre essa preocupação, não pode ser um centro pop para fazer uma varredura na Zona Sul. Porque tem uma coisa que a legislação brasileira nos garante, que é o chamado direito à cidade. Com todo respeito aos moradores da Zona Sul ou da Zona Norte, onde eu moro, a população em situação de rua, tanto quanto eu, tem direito de estar nas ruas. Tem direito, isso é direito constitucional. Nós não podemos varrê-las das ruas. Então, o mosaico da cidade do Rio de Janeiro, nesse desenho, se pudesse fazer um desenho na parede de como é a cidade do Rio de Janeiro, nós não podemos prescindir da presença da população em situação de rua. São homens e mulheres vulneráveis que têm direito a essa cidade. E aí, nós temos, por exemplo, também recentemente agora, uma atuação da chamada ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, que vem querer colocar a colher nessa discussão, e nós queremos dizer, nem toda a população em situação de rua está para ser discutida pela ABP. Aliás, a gente precisa de fortalecer as residências terapêuticas e não as comunidades terapêuticas, porque são processos conturbados. Chamar o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, para discutir essas questões, o pessoal do CRES, do Conselho Regional de Serviço Social, quer dizer, tem um punhado de gente querendo trabalhar, basta a boa vontade e abertura do poder público para que o Comitê Intergestor ajude a dar conta da política pública. Augusto, eu vi a sua reação em relação à fala do vereador, você não concorda em algum aspecto? Não, concordo, logicamente, que o Raymond trabalha nisso há muito tempo e conhece profundamente o problema, mas o problema existe. E continua existindo e que existirá futuramente. Se justamente a autoridade ela não se preocupar com o fator básico, a segurança. Quando a segurança, a educação, a saúde de um país ou de um estado ou de uma cidade não vão bem, o governo não vai bem, o governo é ruim. E isso se alastra de tempos para trás até hoje. Muito bem, esse mesmo
inauguração que o senhor se referiu, que foi uma conquista nesse final de ano, é uma conquista para todos, pode ser, seja de quem for, politicamente. Não quero envolver a política no momento. Vamos envolver o que eu vejo nas ruas, o que é a nossa associação e que a segurança que eu presencio de frequentar tantos fóruns. Muito bem. Existe, sim. Existe e é o início. Agora, não podemos contemplar a cidade inteira com abrigos quando não temos dinheiro para fazer nem mais 3, de uma hora para outra, 4, 5, vereador. Nós estamos iniciando um trabalho na população, é a minha opinião. Estão começando um trabalho. Por que não fizeram isso antes? Estão começando. Então tem que começar por algum lugar. Começaram por quê pelo centro e pela zona sul? O motivo, ali se concentra o maior número de população de rua, segundo as estatísticas. Então, centro e zona sul. Futuramente irá realmente para a zona norte, zona oeste. É natural isso que aconteça. Espero que tenham verba para isso e que tenham disposição e continuidade nesse tipo de projeto. Muito bem, são 200 pessoas que vão ajudar de dia e 200 pessoas à noite. Aqueles que trabalham no trabalho informal, que trabalham catando latas de cerveja de noite, que são de bem, pessoas de bem, não são criminosos. Não são todos que estão, pelo amor de Deus. Não vamos também generalizar, porque eu não me referi à criminalidade. Está ali embutida? Está embutida. Ela não é a população de rua. Pelo amor de Deus. Como, assim como em todo extrato social. E lá, exatamente. Então não houve aí um pouco de exagero aí, mas realmente não foi isso que eu quis dizer. Agora, essas 200 pessoas que terão o direito de dormir de dia nesse abrigo, que eu soube, já me informei, que foi uma conquista isso nesse final de ano. Muito bem, o que houve? Eles vão dormir, sim, de dia no abrigo. E à noite voltam para fazer catar seu lixo, aquelas latinhas de cerveja para vender, fazer aquela revenda. E os que trabalham de dia vão dormir à noite. O que podem fazer o seu trabalho informal, muito bem, aquilo é o início. E sem, como Tereza Berga colocou muito bem, a saúde é fundamental. Vai haver sim uma triagem com o pessoal que está realmente com problemas de saúde. Não só saúde mental, como saúde física mesmo, que doentes, tuberculosos, etc., que habitam as ruas. E mais, o departamento jurídico estará funcionando para poder fazer uma triagem, quem é de outro estado, quem realmente trabalha, quem não trabalha, quem tem ficha criminal, isso tudo sendo feito. Em relação a isso, vereadora, a senhora acredita que abrigar é suficiente ou não? Ou seja, já está mais do que provado de que apenas ter um espaço para dormir não resolve, não recupera Veja bem, eu acho que esse espaço que foi inaugurado hoje, se eu não estiver enganada, porque eu não fui na inauguração, é, na verdade, um antigo hotel popular que existia na Central do Brasil e que eu, quando estava na Secretaria de Assistência Social, procurei o atual secretário e até já havíamos feito esse encaminhamento até de municipalizar o hotel popular. Eu acho importante, acho muito importante, porque 44% da população que vive em situação de rua, na verdade, ela é composta por catadores de lata, pelo comércio informal. Essas pessoas muitas vezes não têm como voltar para casa, moram em locais muito distantes. Então, acho que esse abrigamento, ele é importante. Agora, não adianta você criar abrigo e mais abrigo e mais abrigo, porque isso não é solução. Você tem que ter uma porta de saída para essas pessoas que são abrigadas. Isso você só consegue através da capacitação. Nós, quando estávamos na Secretaria de Assistência Social, as nossas energias, elas se voltaram muito para essa questão, para a capacitação. Nós tínhamos realizamos inúmeros cursos de capacitação. Era um trabalho, eu fiquei muito pouco tempo, mas que eu entendia ser a solução. E tem aquelas pessoas que, como muito bem colocou o vereador Raimon, querem morar na rua e é um direito delas, a legislação permite isso, ninguém é obrigado a ser retirado das ruas de uma maneira compulsória. Há uma outra questão grave e muito séria, como foi colocada no início por você, Marcelo. Até há bem pouco tempo, as pessoas eram, eu não vou dizer acolhidas, elas eram recolhidas, porque elas eram vítimas da violência, levavam todos os seus pertences, muitas vezes até sua documentação. 77% da população em situação de rua não tem sequer registro de nascimento. E na maioria das vezes,
o seu registro, os seus pertences foi colocado numa caçamba de lixo da Conlurb. Isso é muito grave. Eu acho que nós temos que tratar com respeito e dignidade essas pessoas e apontar, sim, uma porta de saída. Mas isso nós só conseguimos com políticas públicas, como ele colocou o vereador Raimon, com uma política multissetorial. É isso que tem que ser feito. São as diversas secretarias envolvidas no problema e aí sim nós podemos ter uma realidade no futuro muito melhor. Nós vamos para o último intervalo do Rio TV Debate. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate com o tema População de Rua. A gente caminhava em relação às soluções, né? Neste último bloco a gente pode fechar essa linha de raciocínio. Marcelo, você acredita que é justamente esse o caminho? Criar oportunidades, tratar com respeito. Aliás, qual deve ser o procedimento em relação à sociedade e à população de rua? Oferecer dinheiro, alimentação, como que deve ser esse contato? Tem um amigo meu empresário que ele me falou uma vez assim, a solução para isso é construir um muro de 10 metros de altura e esquecer esse povo lá dentro. E aí minha resposta para ele foi, e a gente faz o quê? Ficar alimentando essas pessoas o resto da vida? Ou vamos deixar todo mundo morrer? O caminho, claro, não é esse, né? Ninguém mora na rua porque gosta. Ninguém acordou num belo dia de sol, tudo bem em casa, feliz da vida e resolveu ir morar na rua. Foram para a rua por vários problemas, né? Então é preciso resolver esses problemas para poder ter solução. Claro. E cada um tem seu tempo. A gente não vai viver numa cidade em que não exista moradores de rua. Já tivemos até o recolhimento compulsório, que não deu certo. Não resolve. A cidade está aumentando o número de pessoas. No capitalismo vai ter sempre população de rua. Agora isso não significa que precisa aumentar. A gente pode ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Uma rápida história. Uma pessoa morava na rua, eu conheci ela tinha problemas psiquiátricos, achava que era Deus, achava que era melhor do que todo mundo, delirava. E eu conversei com um psiquiatra e perguntei para ele, como é que a gente ajuda essa pessoa a vir para o tratamento? Porque ele não se considera louco. E ele falou, olha, não tem como trazê-lo para cá. O que você precisa fazer é estar por perto, porque o dia que ele precisar de ajuda, aí ele vai ter quem procurar. Se a gente só exclui e afasta e coloca para longe, né, você não consegue resolver. Então a gente precisa incluir, os equipamentos precisam incluir, as pessoas precisam ser bem recebidas nos postos de saúde, nos hospitais, nos abrigos, né, para que esses equipamentos funcionem, né, e tenha saída. Sempre tem jeito. Augusto, você acredita que há um bom acolhimento, ou mesmo assim, a sobrevivência dessas pessoas, né, na sociedade, nas ruas, ela é tratada com dignidade por quem mora e que pode oferecer uma opção de recuperação ou não? Nunca houve bom acolhimento, nunca houve um bom tratamento. Isso desde que eu me conheço por gente. Agora, se nós não acreditarmos no que o nosso Raimon colocou muito bem, na atuação integrada das secretarias, e que Tereza Berger concluiu dizendo que a saúde seria fundamental e que teríamos que ter realmente um trabalho de acolhimento, mas que ela possa trabalhar, que ela possa buscar uma realização pessoal de sair das ruas, que ninguém quer ficar nas ruas, obviamente que não. Alguns profissionais ficam, mas 99,9% não quer. Não querem. Entendi. Profissionais em que Profissionais sentido? da rua, aqueles que têm casa própria, carro, que eu conheço vários, alguns deles lá no meu bairro têm. Eles saem de noite, botam uma roupa bonita e vão para casa, porque eles recebem dinheiro, recebem comida, e esse dinheiro ajuda a pagar as coisas. Tem sim, e eu posso até provar. Se um dia quiserem, então posso levar lá, filma. Já fizemos isso. Mas em que sentido, Marcelo, você acredita que as pessoas... São casos você acabou de isolados. afirmar que as pessoas não moram nas ruas, é lógico, porque querem, né? Ou seja, existe uma série de perdas, né? Não dá para entender É muito diverso o universo das pessoas na rua. Sim. E a gente está falando de 99%. Exatamente, falei 99%. Né? Isso que vai resolver. As pessoas estão na rua porque têm problemas. Sim. A solução para esses problemas é entender a realidade de cada um e deixar que ninguém tira ninguém da rua. Eu trabalho com isso há 20 anos e nunca tirei ninguém da rua. Na minha casa mora eu, minha esposa e meus filhos. Nenhum de nós moramos na rua. É cada um que está lá que sai da rua. A caminhada é deles. Como sai? Como é que sai? Eles precisam ter espaço
para poder reconstruir seus vínculos que foram se perdendo, que é isso que levou ele para a rua. E aí entra o poder público, que é fundamental. E consegue de que forma os com o poder público? Os espaços de convivência, um abrigo onde ele possa ser incluído, ter oportunidades, né? Ser capacitado, ter acesso ao emprego, ser visitado para ter visitas à família. Lazer, né? Também, que lazer. Não oferece. Ele precisa ser incluído na cidade de novo. Ele não pode ser simplesmente colocado à margem. A gente não pode querer que ele trabalhe, mas colocar ele a 70 quilômetros do centro onde ele tem trabalho. O que mais incomoda a população de rua? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, você tem toda uma visão da parte... Eu queria uma parte na fala do Marcelo, né, até para colaborar um pouquinho, quando a gente pensa, por exemplo, né, que o consultório na rua, no Rio de Janeiro, nós temos 7 consultórios na rua, 7. No estado temos 19 consultórios na rua. Esses 7 consultórios na rua, eles tentam dar conta, e não dão, portanto precisamos de multiplicá-los, eles precisam de dar conta, porque imagina só, se eu chego num hospital, numa emergência para uma consulta ou para um tratamento de um ferimento, etc. A minha espera, ela é demorada. Agora você imagina o que é um homem em situação de rua, com roupa suja, não bem cheiroso, que chega para ter um atendimento numa emergência hospitalar. Ele não tem. Então o consultório na rua, na verdade, ele tenta solucionar esse problema, porque não é o homem em situação de rua que vai à clínica, mas a clínica que vai a ele. Sim. Então, quer dizer, tem medidas que o poder público pode fazer e a cidade do Rio de Janeiro pode contemplar isso. A gente, quando pensa, né, e ainda pegando uma parte, Marcelo falou, estamos falando de 99%, é claro que pode ter alguém que mora na rua, corroborando com a ideia do Boisson, claro que pode ter alguém na rua que faça disso um negócio, que no final do dia recolhe lá alguma grana e volta para casa, tem sua casa, seu apartamento, etc, etc. Pode ser que tenha isso. Até o quiosque mas isso nós estamos falando de exceção, porque esse tipo de coisa acontece em todo lugar. A gente pode pegar, por exemplo, né, para falar um pouco sobre violência, né, que é o tema que o Boisson gosta muito de falar. A gente pega, por exemplo, né, um filho de uma desembargadora que é pego com 140 quilos de maconha e que depois é internado numa clínica como alguém que precisa de um tratamento. E aí uma moradora em situação de rua que retira uma banana de uma banca de um supermercado, porque inclusive é direito dela, né? A gente devia pensar como os indígenas, que não compreendem como é que alguém pode passar fome à beira de uma banca de comida. Né? Então, quer dizer, se lhe está faltando, ela tá recolhendo aquilo que é direito dela. Estou aqui defendendo o saque? Não estou defendendo o saque, mas entre uma banana tirada numa banca de supermercado e 140 quilos de cocaína, de maconha, em que o camarada é internado para fazer um tratamento porque é filho da desembargadora, quer dizer, então existem distorções em todos os espaços. Sim, são vulneráveis. E para a população em situação de rua, né, a gente tem um peso maior de criminalização. Pois não, só pode falar. Meu irmão, concordo perfeitamente. Nós temos que ter essa visão, obviamente, que vocês defendem muito, claro, a vulnerabilidade é fundamental dessa população. Agora, não podemos partir para um discurso onírico, que tudo vai se resolver, não é assim, que temos que fazer. Se não fizerem, não vai resolver e não vai fazer nada. Essa, realmente, os consultórios de rua, fantástica ideia, é isso mesmo. Tem que ajudar essa população a chegar a um ponto que ela possa decidir o que vai fazer da vida. Muito bem. Tereza Berger colocou muito bem também. Precisamos de quê? Start. Começar a fazer. A ABIH e a Cindy Rio estão entrando em ajudar com o currículo desse pessoal todo que pode ser aproveitado. Pessoal do bem, pessoas que querem sair da rua, pessoas que estão em vulnerabilidade total. Ter um currículo e trabalhar nesses hotéis, nesses hostels também. Tem muita coisa ajudando. Se não se fizer alguma coisa, vai ficar no discurso. Só pegando, batendo e batendo. Não é assim. Temos que fazer alguma coisa e a população tem que ajudar nisso. Se está tendo uma ideia, colocar em prática. Do Raimundo maravilhosa, vamos lutar por isso, sim. Mas lutar não, brigar com fervor por isso. E o que estão se fazendo agora, com esse acolhimento que vão fazer, e vai ter tratamento jurídico, saúde, tudo isso de uma maneira integrada. E a gente vai vigiar o acolhimento. Claro, tem que ser isso, porque se não fizer isso, fica na descontinuidade, acaba como foi o anterior, que o Marcelo falou, 2009, saiu até complicado. Então tem que realmente acontecer. Agora, pelo amor de Deus, vamos dar uma oportunidade a quem está fazendo, porque nas gestões anteriores ninguém fez nada. E se agora, Tereza tentou fazer, coitada, não realmente foi uma dificuldade. Eles estão fazendo agora, mas estão fazendo por quê? Porque estão tendo recursos para isso.
Tem muita associação aí com hotéis, com doações de pessoas físicas e empresas, que eu já soube que estão chegando às mãos da prefeitura para poder justamente tratar da saúde. A saúde e o pessoal de rua têm um vínculo muito próximo. Realmente é fantástico, todos sofrem muito. Problemas graves de saúde. Agora, se não fizeram alguma coisa, então que critiquem, que realmente caiam em cima com toda a razão. E eu serei o primeiro a martelar a cabeça deles, porque tem que fazer. A minha visão, vereador Raimon, vereadora Tereza, Marcelo, a minha visão é de quem está vendo na rua também acontecer as coisas. Não vocês que vivem nas ruas trabalhando e sabem muito bem, em campanha, tudo isso. Muito bem. Eu estou vendo o que está acontecendo e está crescendo cada vez mais. Se ninguém fizer alguma coisa hoje, não vai se fazer mais. É o caos, porque já estamos à beira do precipício. E como falava Suassuna, né? À beira do precipício, tudo é beira, né? À beira do copo, é aquela história. Já sabemos, tudo tende a deteriorar e piorar. Então não podemos deixar isso acontecer. Que se vigiem sim. E os senhores, como vereadores, têm todo esse direito e nos representam. Nós temos esse direito e obrigação. E obrigação. Eu só queria acrescentar o seguinte, o hotel popular, que eu chamo de hotel popular, Sim. e agora Centro Pop, na verdade, a prefeitura já tem 2 hotéis que recebem a população em situação de rua na Praça Tiradentes. Sim. Acontece o seguinte, eu acho que nós fizemos e fizemos muito Sim. na secretaria. Nós vamos vigiar. Claro. Nós vamos vigiar o funcionamento desses hotéis, porque ninguém fez nada, o hotel estava prontinho para receber as pessoas. Vamos ver como é que vai ser esse acolhimento e o que realmente vai acontecer. Sem dúvida. Por quê? Eu acho que quando nós falamos em acolher, nós temos que acolher a população como um todo, não direcionar apenas porque, de repente, se resolveu criar um programa de segurança para Copacabana, que, na minha opinião, não está na população em situação de rua a questão da insegurança. Então, resolveu-se criar, então vamos pegar todas as pessoas que vivem em situação de rua e vamos levar para o Centro Pop da Central do Brasil. Não. Nós temos que levar a população do Rio de Janeiro, tem que atender a população como um todo. Como um todo, não um determinado programa. Tereza, eu acho que a gente tem um grande desafio, exatamente por conta de ser isso uma grande questão da cidade, é que a gente está aqui no debate. E a TV Câmara, né, ela cumpre esse papel importante, né, como uma TV do Legislativo Carioca, de alertar a população, de dar informações à população de que a gente quer uma cidade que seja para todo mundo. E a população em situação de rua é sujeito dessa cidade. Então, no meu entendimento, só para concluir mesmo, nós vamos aprovar por esses dias um projeto de lei, o 1543, que estabelece uma política municipal para a população em situação de rua. Esse projeto está na pauta já há 5 anos. Devemos aprová-lo agora, recentemente, e a gente garante tudo isso que a gente falou aqui. Agora, é uma luta permanente. Eu sou daqueles que pensam assim, a política tem que ser feita para todo mundo. Para todo mundo. Mas não esperem de mim, os meus vizinhos da Tijuca e da Zona Norte, não esperem de mim, os moradores de Copacabana, que eu tenha um olhar privilegiado para eles porque são bem-nascidos. O meu olhar de política é para todos, o meu olhar, não abro mão disso, é para os mais empobrecidos da cidade. A gente não faz política pública sem dinheiro. Precisa colocar dinheiro, precisa ter mais serviços, precisa ter mais espaço de atendimento. Mas só isso também não basta, precisa ter espaço com qualidade, atendimento com qualidade. A gente não pode considerar, a gente está falando de adultos aqui, em situação de rua, que os adultos, eles constroem a sua caminhada. A gente não vai pegar ninguém pelo braço e resolver o problema deles. Cada um resolve o seu próprio problema, né? Só que a política pública precisa dar condições para que esses problemas sejam resolvidos, né? Então, quem está na rua porque passou por um processo de exclusão muito grande. É preciso reverter isso e criar mecanismos de inclusão. Precisa ter os empresários se juntarem e abrir espaço para contratar pessoas, depois que elas tiverem sido atendidas pelos equipamentos públicos, né? Então, os equipamentos públicos não podem desconsiderar e sair excluindo todo mundo por qualquer problema, né? Só para dar um exemplo muito comum, né? A gente já falou aqui várias vezes que quem está na rua muitas vezes por conta do uso de álcool e drogas. A pessoa chega alcoolizada no abrigo, por exemplo, ela é excluída do abrigo. Como é que a gente vai escolher uma pessoa, né, que está naquela situação porque usou álcool, né? Ela não vai parar de usar de uma hora para outra. Se você exclui, você não tem como resolver o problema dela, né? Então precisa incluir essas pessoas e dar condições para elas se tratarem, né,
e aí terem condições de saírem pelas próprias pernas. É nessa linha das soluções que a gente vai para as conclusões finais, começando com você, Augusto. Okay. Bom, realmente, Raimundo, perfeito. Nosso vereador, perfeito. Os mais pobres, sempre temos preferência, realmente são os que mais sofrem, sobrevivem até. Precisamos disso também para ter efetivo, não só dinheiro, como colocou o Marcelo, que nós precisamos também de dinheiro, e não é só isso, efetivo. Qual é a guarda, qual é a polícia, qual é o sistema, qual é a secretaria, Tereza viveu muito bem isso, que tem um efetivo para que possa se atender uma cidade inteira de milhões e milhões de habitantes de uma hora para outra. É um pouco de utopia. Queremos realmente consertar a cidade? Todos nós queremos. Mas desculpe, Copacabana teve um motivo para poder estar não só no projeto Rio Mais Seguro, pelo fato de que é a capital do Rio de Janeiro. Por quê? Porta de entrada de todos, a maioria absoluta dos turistas, onde existe o maior nível de furtos e assaltos na orla. Turistas são vítimas, onde se concentra a maior rede hoteleira do Brasil, acho, por metro quadrado, onde se concentra o maior número de idosos, é Copacabana. É um bairro que só perde em população, digamos, aglomerado populacional, para Campo Grande e Bangu. Então veja a importância que Copacabana tem à porta da cidade do Rio de Janeiro. Por isso se começou por Copacabana, que vai realmente, se der continuidade, aquilo que nós falamos, não é, Tereza? Se realmente tiver a continuidade, for um sucesso, for exitosa essa campanha, e vai se solidificando e vai se alastrando para todos os bairros. Claro que ninguém vai deixar o pobre de Campo Grande na penúria, na população de rua, o pobre da Tijuca, o pobre de um bairro qualquer. Nem o meu Leblon foi contemplado. Nem Ipanema, nem São Conrado, que são bairros da Zona Sul, virão depois. Mas Copacabana teve um motivo que o poder público encontrou, que realmente se concentra tudo isso que eu disse. Tem que começar por algum lugar. Agora, se a polícia militar não tem efetivo para cuidar do próprio bairro, imagina, vai cuidar, como vamos cuidar da cidade? Tereza, sua conclusão. Você me desculpe, mas eu acho que você não precisa e não pode ter polícia e guarda municipal no acolhimento de população de rua. Nós precisamos de mais assistentes sociais, de mais educadores sociais para acolher essas pessoas. Marcelo, também nós precisamos dos empresários para dar emprego a essas pessoas, mas o empresário só vai oferecer emprego, só vai acolher na sua empresa aquela pessoa que já foi tratada, o dependente químico e que foi capacitado. Porque ele investe no ser humano, investe na pessoa, se realmente aquela pessoa puder trazer retorno para a sua empresa. Infelizmente, é assim que funciona a sociedade. Mas nós, deixo muito claro, também como o vereador Raimundo, o meu olhar sempre será para os mais vulneráveis, para os mais pobres. É nossa obrigação. Claro. Marcelo, sua conclusão. Esse é um problema muito complexo. E se a gente olhar para esse problema pensando na calçada, a gente vai excluir. A gente vai tirar da Zona Sul e vai levar para o centro ou para a Zona Oeste. E não vai resolver o problema. A gente precisa olhar para as pessoas. A gente precisa de pequenos abrigos como casa em cada bairro, inclusive em Copacabana, para as pessoas poderem ter onde repousar e terem condições de trabalhar. Em todos os bairros da cidade. Pequenos bairros, pequenas casas, pequenos abrigos, pequenas casas. Isso não gera aglomeração, não gera conflitos, né? E ajuda a resolver o problema das pessoas. Me permite? Só 2 segundos. Eu tentei isso em Copacabana. Infelizmente, a sociedade é muito preconceituosa. E quando nós conseguimos um abrigo, que não seria um abrigo, mas um albergue, que seria um local de passagem, os moradores que moravam do entorno, a manifestação foi enorme e não avançamos. Infelizmente é isso. Vereador Raimundo. Pois eu quero parabenizar a TV Câmara e os companheiros aqui de mesa, agradecer esse debate importantíssimo e lembrar algumas coisas importantes. Primeiro, população em situação de rua é caso de política, não é caso de polícia. A gente tem que ter isso muito claro, muito claro. Depois eu queria fazer memória de Fernanda Rodrigues dos Santos, uma mulher de 40 anos, que foi assassinada na esquina de Nossa Senhora de Copacabana, quando Vivier, por 2 jovens de classe média, um deles cursando o 10º período de medicina no último dia 18 de outubro. Em memória de Fernanda, eu quero fazer o agradecimento à TV Câmara, que nos dá a oportunidade de colocar para a sociedade essas questões tão importantes. A cidade
tem que ser para todos. Isso é bom para todo mundo. Muito obrigado, então, pela participação de todos vocês. E o Rio TV Debate termina aqui. Até o próximo encontro.